Quando Deus promete algo grande demais. Abraão não estava procurando por Deus quando a promessa chegou. E esse detalhe muda completamente a forma como essa história começa. Porque muitas pessoas acreditam que promessas só alcançam quem está em busca espiritual intensa, em oração constante, em expectativa fervorosa. Mas Abraão estava vivendo sua vida comum, seguindo rotinas previsíveis, carregando o peso da idade, da estabilidade e da falta de perspectivas quando Deus o chama pelo nome e diz algo que soa quase irresponsável aos ouvidos humanos: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E junto com esse chamado vem uma promessa grande demais para quem já tinha aprendido a não esperar muito da vida. Deus não oferece detalhes, não apresenta mapas, não define prazos. Apenas promete algo que parece impossível para alguém que já havia feito as pazes com a ideia de que certos sonhos não eram mais para ele. Abraão era velho, sua esposa também. E o silêncio da infertilidade já havia moldado suas expectativas. Porque quem espera por muito tempo aprende a se proteger emocionalmente. Aprende a diminuir sonhos para não se frustrar. Aprende a aceitar a vida como ela é. E é exatamente nesse ponto de resignação que Deus entra com uma promessa que não combina com a realidade visível. No Brasil, muitos vivem algo parecido. Pessoas que já tentaram, já esperaram, já oraram, já sonharam e, em algum momento, decidiram parar de esperar para não sofrer mais. E então, quando menos esperam, surge uma promessa que reacende algo que estava adormecido. E isso assusta, porque sonhar de novo dói mais do que desistir. A promessa feita a Abraão não era pequena, não era simbólica, não era abstrata. Ela envolvia descendência, futuro, legado, algo que tocava exatamente na área onde ele mais havia sido ferido pelo tempo. E isso revela um padrão inquietante sobre Deus. Ele costuma prometer justamente na área onde a dor se acumulou. Não para ferir mais, mas para mostrar que nem o tempo, nem o silêncio, nem as limitações humanas têm a palavra final. Abraão não recebe a promessa quando está forte, jovem ou confiante, mas quando está cansado, acomodado e, de certa forma, conformado. Isso mostra que a fé não começa necessariamente com convicção, muitas vezes ela começa com confusão. O chamado de Deus quebra a lógica da estabilidade porque pede movimento sem garantias, obediência sem clareza, confiança sem cronograma, e isso confronta diretamente a mentalidade humana, que quer segurança antes de dar qualquer passo. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome, e tudo isso soa quase irônico para alguém que sequer tinha um filho para carregar seu nome adiante. Mas é exatamente aí que a promessa ganha peso, porque não depende do que Abraão pode fazer, depende do que Deus decidiu fazer através dele. O primeiro impacto da promessa não é alegria plena, é um misto de esperança e medo, porque aceitar uma promessa grande demais significa aceitar também a possibilidade de uma decepção grande demais, e muitos preferem viver sem expectativa a correr o risco de se frustrar novamente. Abraão precisa decidir se confia ou se permanece onde está, se dá ou não o primeiro passo, mesmo sem entender o percurso. E essa decisão inicial define toda a trajetória, porque a fé verdadeira raramente começa com certezas, ela começa com um passo dado, apesar das dúvidas. O mais impressionante é que Deus não promete ausência de dificuldades, não promete atalhos, não promete rapidez. Apenas promete estar presente e cumprir o que disse. E isso exige um tipo de fé que não se apoia em resultados imediatos, mas em relacionamento. Abraão decide ir não porque entendeu tudo, mas porque algo naquela promessa falou mais alto do que o medo de perder o pouco que tinha. E essa escolha inaugura uma jornada longa, silenciosa e cheia de intervalos onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. Esse primeiro capítulo não termina com milagres visíveis. Termina com uma caminhada iniciada, com uma promessa ainda distante e com um homem que decidiu confiar, mesmo sem saber que essa confiança seria testada por anos de espera, silêncio e frustrações, porque quando Deus promete algo grande demais, Ele não está apenas falando do futuro, Ele está começando um processo profundo no presente. A fé que começa empolgada. No início, a fé de Abraão era leve, quase entusiasmada, carregada por aquela sensação comum a todo começo. Quando a promessa ainda não foi confrontada pelo tempo e o coração acredita que tudo acontecerá mais rápido do que realmente acontece. Porque no início da caminhada, a esperança fala mais alto do que a experiência. Abraão havia deixado sua terra, sua parentela, seus costumes e sua zona de conforto movido por uma palavra que soava viva, recente, pulsante. E isso traz um tipo específico de força. Aquela força que nasce quando a expectativa ainda não foi desgastada pelas demoras. Ele caminhava acreditando que cada passo o aproximava diretamente do cumprimento da promessa, sem imaginar que muitos desses passos o levariam a lugares onde nada parecia acontecer. E essa ingenuidade inicial não é um defeito.
é parte do processo, porque ninguém começa uma jornada longa sabendo exatamente o peso que ela terá. A fé empolgada de Abraão se manifestava em atitudes visíveis, em altares erguidos, em declarações públicas, em decisões ousadas, porque quando a promessa ainda está fresca, falar dela não dói, esperar não cansa e obedecer parece natural. No Brasil, essa fase é muito comum quando alguém recebe uma palavra, começa um propósito, inicia um projeto ou sente que Deus prometeu algo e os primeiros meses são cheios de ânimo, testemunhos, convicções fortes e frases como "eu sei que vai dar certo", porque a dor ainda não entrou em cena para testar a profundidade dessa fé. Abraão acreditava sinceramente, mas ainda não havia sido confrontado pelo maior inimigo da promessa, o tempo prolongado sem evidências. Ele não sabia que a fé que começa empolgada quase sempre precisa passar por um período de silêncio para se tornar fé madura, porque entusiasmo sustenta decisões iniciais, mas não sustenta anos de espera. A caminhada de Abraão continuava, os dias passavam, os cenários mudavam, mas o corpo envelhecia e a promessa permanecia invisível. E esse contraste começa a gerar uma tensão interna silenciosa, porque quando a fé é nova, o coração interpreta o atraso como parte do caminho. Mas quando o atraso se prolonga, ele começa a parecer um problema. Abraão ainda falava da promessa, ainda acreditava, mas já começava a perceber que o ritmo de Deus não acompanhava suas expectativas. E essa percepção é um divisor de águas, porque muitos desistem exatamente quando a empolgação acaba, e a fé precisa se sustentar sem o apoio da emoção. A fé empolgada não gosta de silêncio, ela prefere movimento, respostas rápidas, confirmações constantes, e quando isso não acontece, surge a primeira frustração não verbalizada, aquela que a pessoa não confessa, mas sente. Abraão não questiona Deus em voz alta nesse momento, mas o coração começa a sentir o peso da espera. E esse peso não vem de um dia específico, ele se acumula lentamente, como alguém que carrega algo aparentemente leve, mas por tempo demais. No contexto brasileiro, isso se traduz naquelas perguntas internas que surgem com o tempo. Será que entendi errado? Será que era mesmo de Deus? Por que com outros acontece mais rápido? Perguntas que não nascem da falta de fé, mas do desgaste emocional causado pela espera. A fé de Abraão ainda estava viva, mas já não era mais tão simples, porque agora ela precisava conviver com a realidade do corpo, da idade, da lógica humana. E isso cria um conflito silencioso entre o que Deus disse e o que os olhos veem. A empolgação inicial também traz um risco oculto, a expectativa de controle, porque quando alguém está empolgado, tende a acreditar que consegue acompanhar o plano de Deus, entender cada etapa prévia resultados, e quando isso não acontece, a frustração é proporcional à expectativa criada. Abraão começa a perceber que seguir a promessa não significa entender o processo, e essa percepção quebra uma ilusão comum, a de que fé é sinônimo de clareza, quando na verdade muitas vezes fé é caminhar em meio à incerteza. Mesmo assim, Abraão continua, porque a fé empolgada, apesar de imatura, ainda é fé. E Deus não despreza começos frágeis. Ele os usa como base para algo mais profundo. O tempo passa, os anos começam a se acumular, e a promessa que parecia tão próxima no início agora parece distante, quase fora de alcance, e esse é o momento em que a fé deixa de ser celebrada e passa a ser testada, porque a empolgação não consegue sustentar aquilo que só a perseverança pode carregar. Abraão aprende, ainda sem perceber claramente, que fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas continuar confiando quando parece que ele não está fazendo nada. E essa transição ela é dolorosa porque exige abrir mão da expectativa de rapidez. A fé empolgada ela é barulhenta, ela fala, ela declara, ela comemora antes da hora. Mas a fé madura é silenciosa, ela resiste, ela espera, ela permanece, e Abraão estava exatamente nesse ponto de transição, deixando para trás a leveza do início e entrando na profundidade da espera. Esse capítulo não termina com respostas, porque a fé empolgada não recebe respostas imediatas, ela recebe um convite para continuar, mesmo quando o entusiasmo diminui, porque é nesse momento que a fé começa a deixar de depender do sentimento e passa a se apoiar na decisão. Abraão ainda não sabia, mas o maior desafio da promessa não seria acreditar no início, seria continuar acreditando quando a empolgação acabasse. E essa lição silenciosa e lenta estava apenas começando a se formar dentro dele. Os anos que passam em silêncio. O problema nunca foi esperar alguns dias, alguns meses ou até um ano. O verdadeiro peso começa quando os anos passam e nada muda de forma visível. Quando a promessa continua a mesma, mas o corpo envelhece, as circunstâncias se repetem e o silêncio se torna constante, quase ensurdecedor. E foi exatamente nesse lugar que Abraão entrou sem perceber. No começo, o silêncio parecia apenas uma pausa, um intervalo natural entre a promessa e o cumprimento. Mas com o passar do tempo ele deixou de ser um intervalo e passou a ser o cenário principal da vida. E viver em silêncio prolongado é uma das experiências mais difíceis da fé, porque não há sinais claros,
Não há confirmações frequentes. Não há respostas novas, apenas o eco distante de algo que Deus disse no passado. Abraão acordava, vivia seus dias, cuidava de rebanhos, resolvia problemas comuns, envelhecia ao lado de Sara, e tudo parecia normal demais para alguém que carregava uma promessa extraordinária. E esse contraste gera um conflito interno silencioso, porque a vida comum começa a entrar em choque com a expectativa do extraordinário. No Brasil, muitas pessoas vivem exatamente isso, continuam trabalhando, pagando contas, cuidando da família, seguindo rotinas, enquanto dentro delas existe uma promessa que parece não combinar com a realidade que se repete dia após dia. E esse descompasso gera um cansaço emocional difícil de explicar. O silêncio de Deus não vem acompanhado de avisos, ele simplesmente se instala. E quanto mais tempo passa, mais fácil é confundir silêncio com esquecimento. Porque o ser humano associa cuidado à comunicação constante. E quando não há comunicação, surge a sensação de abandono. Abraão não recebe novas instruções, não ouve novas palavras, não vê sinais extraordinários acontecendo com frequência. E isso força sua fé a se sustentar apenas na memória da promessa inicial. E confiar em algo que foi dito anos atrás exige um tipo de maturidade que não nasce rápido. Os anos passam. E cada ano que passa adiciona peso à espera. Porque o tempo não é neutro, ele cobra, ele pressiona. Ele lembra constantemente das limitações humanas, especialmente quando o assunto é aquilo que biologicamente parece cada vez mais impossível. Abraão começa a perceber que o silêncio não é apenas externo, ele também começa a se instalar dentro do coração. Porque falar da promessa se torna mais difícil, sonhar em voz alta começa a doer, e proteger o coração passa a ser uma estratégia de sobrevivência emocional. O silêncio de Deus testa a fé de uma forma que o sofrimento visível não testa, porque no sofrimento há algo concreto para enfrentar, mas no silêncio não há nada para combater. Apenas a tentação constante de desistir internamente, sem anunciar isso a ninguém. Abraão continua obedecendo, continua caminhando, continua vivendo, mas agora carrega um peso que ninguém vê. O peso de sustentar uma promessa sem evidências. E esse peso muitas vezes é mais cansativo do que enfrentar perseguições ou perdas explícitas. O silêncio também começa a afetar a forma como Abraão se vê, porque quando o tempo passa e nada acontece, a mente começa a buscar explicações, e muitas delas se voltam para dentro, como se o problema estivesse nele, como se ele tivesse entendido errado, como se não fosse digno, como se tivesse feito algo que atrasou tudo, e essas perguntas corroem lentamente a confiança. No contexto brasileiro, isso se traduz naquela sensação de culpa espiritual silenciosa, quando a pessoa começa a se perguntar se está orando errado, crendo pouco, fazendo algo que impede Deus de agir. E essa autocobrança desgasta a fé, porque transforma a espera em um fardo pessoal. Abraão não recebe uma resposta direta para essas dúvidas, porque o silêncio não vem para explicar, vem para formar. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque o ser humano quer entender antes de continuar, mas Deus muitas vezes pede que a pessoa continue, sem entender. Os anos que passam em silêncio também revelam quem está ao redor, porque nem todos suportam caminhar ao lado de alguém que espera demais. E a solidão pode se intensificar quando as pessoas param de perguntar, param de se importar ou passam a sugerir que talvez seja a hora de desistir. Abraão e Sara vivem esse silêncio juntos, e o silêncio compartilhado também pesa, porque quando duas pessoas esperam a mesma coisa por tempo demais, a esperança de um pode sustentar o outro por um tempo. Mas quando ambos se cansam ao mesmo tempo, o peso se multiplica. A promessa permanece, mas agora ela convive com o desgaste, com o cansaço, com a tentação de aceitar uma vida sem aquilo que foi prometido. E essa tentação não vem como rebeldia explícita. Ela vem como conformismo, como uma aceitação silenciosa, que diz talvez isso não seja mais para nós. O silêncio de Deus força Abraão a decidir se sua fé depende de atualizações constantes ou se ela pode sobreviver apenas com aquilo que já foi dito. E essa decisão não é tomada de uma vez, ela é renovada dia após dia, ano após ano. Os anos passam e a promessa não se cumpre, mas algo invisível está acontecendo. Porque enquanto nada muda por fora, algo está sendo trabalhado por dentro, a fé está sendo purificada, as motivações estão sendo ajustadas. O coração está aprendendo a confiar sem garantias, e esse tipo de fé não nasce em ambientes barulhentos. O silêncio prolongado também prepara Abraão para lidar com um futuro de forma diferente, porque quem aprende a esperar em silêncio aprende a não se desesperar quando as coisas fogem do controle, e essa maturidade será essencial mais adiante. O problema é que enquanto se vive o silêncio, nada disso é claro. Tudo parece apenas demora, abandono e frustração, e é por isso que tantos desistem nessa fase, porque não percebem que o silêncio não é o fim da história. É o meio mais profundo dela. Abraão não sabe quando ou sabe como, não sabe de que forma a promessa vai se cumprir, mas continua, não porque tudo faz sentido, mas porque desistir faria ainda menos sentido. E essa escolha silenciosa de continuar é uma das formas mais profundas de fé.
Os anos que passam em silêncio não roubam a promessa, mas revelam se a fé está ancorada em Deus ou apenas no resultado esperado. E Abraão atravessa esse período sem respostas, sem prazos e sem garantias, mas ainda caminhando, ainda vivendo, ainda confiando, mesmo quando tudo parece parado. Esse capítulo não termina com alívio, porque o silêncio ainda continua, mas termina com algo sendo consolidado dentro de Abraão. Uma fé menos empolgada, porém mais resistente. Menos barulhenta, porém mais profunda. Uma fé que aprendeu a existir mesmo quando Deus parece não dizer nada. E essa fé será colocada à prova de formas ainda mais intensas nos capítulos seguintes, quando o corpo já não acredita. Existe um momento na espera em que o problema deixa de ser espiritual e passa a ser físico, quando a fé até tenta continuar acreditando. Mas o corpo começa a gritar o contrário, e Abraão chegou exatamente nesse ponto. Os anos de silêncio não apenas passaram. Eles se acumularam no corpo, nas limitações, na percepção diária de que o tempo não volta, de que certas coisas não melhoram com a idade, apenas se tornam mais difíceis. A promessa de Deus continuava viva na memória, mas o corpo de Abraão já não cooperava com essa promessa. E essa tensão entre o que foi dito e o que é vivido cria um tipo de desgaste que poucas pessoas conseguem explicar, porque é quando a fé precisa lutar não apenas contra dúvidas internas, mas contra evidências externas constantes. Abraão acordava todos os dias no mesmo corpo envelhecido, ao lado de uma esposa que também carregava no próprio ventre a marca do tempo e da infertilidade. E cada amanhecer funcionava como um lembrete silencioso de que, biologicamente, aquela promessa parecia cada vez mais distante. No Brasil, muitas pessoas vivem algo semelhante quando sentem que o tempo passou para certas oportunidades. Quando a idade chega, a energia diminui. As portas parecem se fechar, e a promessa de Deus começa a soar incompatível com a realidade física, profissional ou emocional. Quando o corpo já não acredita, a fé precisa encontrar outro lugar para se sustentar, porque ela não pode mais se apoiar em expectativas naturais, e isso exige um nível de maturidade que não se constrói rapidamente. Abraão não deixou de crer em Deus, mas passou a conviver com um conflito interno profundo, porque acreditar contra o próprio corpo é uma das formas mais duras de fé, já que o corpo não argumenta, ele apenas existe, mostrando limitações todos os dias. O tempo transforma o corpo em um testemunho constante contra a promessa. E cada dor, cada cansaço, cada sinal de envelhecimento funciona como uma voz dizendo isso não faz mais sentido. E silenciar essa voz exige mais do que empolgação espiritual, exige decisão consciente. A fé de Abraão começa a ser pressionada por perguntas que não aparecem no início da jornada. Perguntas como até quando? Até que ponto isso ainda é razoável? Será que Deus levou em conta a realidade do corpo? Perguntas que não são falta de fé, são consequência de uma espera longa demais para ser ignorada. Sara também sente esse peso, e o corpo dela se torna um campo ainda mais sensível dessa luta, porque a promessa envolve diretamente aquilo que nunca funcionou como deveria. E isso traz uma dor acumulada que não pode ser ignorada, porque não é apenas uma questão espiritual. É uma questão de identidade, de frustração profunda, de sonhos que nunca se materializaram. Quando o corpo já não acredita, surge a tentação de reinterpretar a promessa, de torná-la mais simbólica, mais genérica, menos concreta, como uma forma de proteger o coração de uma decepção definitiva. E essa tentação ela é sutil, porque não parece desistência, parece maturidade, mas na verdade pode ser apenas autoproteção. Abraão começa a perceber que continuar acreditando custará mais do que desistir, porque desistir traz alívio imediato, enquanto acreditar exige enfrentar diariamente a contradição entre fé e realidade física. No contexto brasileiro, isso aparece quando alguém começa a dizer se for da vontade de Deus, não como expressão de confiança, mas como mecanismo para reduzir expectativas para não sofrer mais. E esse tipo de resignação silenciosa é perigosa, porque pode parecer espiritual, mas muitas vezes nasce do cansaço. O corpo de Abraão não coopera, a idade não ajuda, o tempo não dá sinais de pausa. E ainda assim a promessa não é retirada, não é atualizada, não é ajustada. E isso cria um espaço de tensão, onde a fé precisa se redefinir. A fé que depende do corpo já teria desistido. Mas a fé que começa a amadurecer aprende a existir apesar do corpo, não negando a realidade, mas escolhendo não se submeter completamente a ela. Abraão não ignora sua idade, não finge que o corpo não envelheceu, mas também não permite que isso seja a palavra final sobre sua história. E essa postura é profundamente desafiadora, porque exige conviver com limites sem permitir que eles definam tudo. Quando o corpo já não acredita, a fé precisa mudar de lugar, sair do campo do possível humano e se deslocar para o campo do impossível divino. E essa transição é desconfortável, porque tira o controle das mãos humanas. Abraão começa a aprender que a promessa nunca esteve condicionada à força do corpo, mas à fidelidade de Deus. E essa compreensão
não elimina o desconforto, mas redefine a base da esperança. O corpo continua envelhecendo, o tempo continua passando, e a promessa continua sem sinais visíveis, mas algo começa a se firmar dentro de Abraão, uma fé menos dependente de evidências naturais e mais ancorada na decisão de confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Esse capítulo marca um ponto crítico da jornada, porque quando o corpo já não acredita, muitos encerram a espera, ajustam expectativas e seguem a vida. Mas Abraão continua, não por negação da realidade, mas por uma escolha consciente de não permitir que a limitação humana anule aquilo que Deus disse. O conflito permanece, a tensão não desaparece, mas a fé começa a atravessar uma transformação profunda, deixando de ser sustentada pelo entusiasmo ou pela lógica e passando a existir como resistência silenciosa. E essa resistência será colocada à prova de formas ainda mais duras nos próximos capítulos. Quando o corpo já não acredita, a fé precisa decidir se vai se render ao tempo ou se vai confiar em um Deus que não se limita a ele. E Abraão, mesmo cansado, mesmo envelhecido, mesmo sem evidências, ainda escolhe confiar. E essa escolha silenciosa prepara o terreno para decisões difíceis que virão a seguir. Ador devero utere o ban. Ando. Nada testa mais a fé de alguém que espera do que ver outras pessoas avançando enquanto sua própria vida parece estacionada. E Abraão conheceu essa dor de forma profunda, silenciosa e contínua. Esperar já é difícil, mas esperar enquanto observa o progresso alheio é uma das experiências mais desgastantes emocionalmente, porque cria uma comparação inevitável, ainda que indesejada, entre o que Deus prometeu a você e o que ele parece estar realizando na vida dos outros. Abraão via famílias crescendo, filhos nascendo, histórias seguindo seu curso natural, enquanto ele e Sara continuavam vivendo dias iguais, carregando uma promessa que não se materializava, e essa realidade cria um tipo de sofrimento que não pode ser compartilhado facilmente, porque falar disso soa como inveja, mas sentir isso é humano. No Brasil, essa dor é muito comum, especialmente em tempos de redes sociais, onde o sucesso, as conquistas e as bênçãos dos outros estão sempre expostas, amplificando a sensação de atraso e alimentando perguntas internas difíceis de silenciar. Abraão não desejava o fracasso de ninguém, mas cada nascimento que presenciava, cada família que se formava ao seu redor, funcionava como um lembrete involuntário de tudo aquilo que ele ainda não tinha, e essa comparação silenciosa se torna um campo fértil para frustração, dúvida e desgaste espiritual. A promessa de Deus continuava viva, mas agora ela precisava conviver com o progresso visível dos outros. E essa convivência é uma das provas mais duras da fé, porque obriga o coração a lidar com sentimentos contraditórios, como alegria pelo outro e tristeza por si mesmo ao mesmo tempo. Ver outros avançando pode gerar a sensação de injustiça, como se Deus estivesse distribuindo bênçãos de forma desigual. E essa sensação, quando não tratada, pode se transformar em ressentimento silencioso, aquele que não se manifesta em palavras, mas começa a endurecer o coração. Abraão precisava decidir diariamente se permitiria que essa dor o afastasse de Deus, ou se aprenderia a confiar mesmo quando parecia estar ficando para trás. A comparação também gera pressa, porque quando alguém vê os outros avançando, surge o impulso de acelerar o próprio processo, de fazer algo para não ficar parado, de tomar decisões motivadas mais pela frustração do que pela fé, e esse impulso é perigoso, porque pode levar a escolhas que comprometem o futuro. Abraão começa a sentir essa pressão interna não como rebeldia aberta, mas como um incômodo crescente, uma sensação de que talvez algo precise ser feito, de que talvez esperar passivamente não seja a melhor opção. E essa ideia começa a ganhar espaço exatamente porque a comparação desgasta a confiança. No contexto brasileiro, isso aparece quando alguém começa a tomar decisões precipitadas porque todo mundo já conseguiu, só eu estou esperando. Não dá mais para ficar parado. E essas decisões muitas vezes nascem mais da dor de se sentir para trás do que de uma direção clara de Deus. Ver outros avançando também pode distorcer a percepção da própria história, fazendo com que a pessoa enxergue apenas o que falta e ignore tudo o que já foi construído. E isso cria uma sensação constante de insuficiência, como se a vida estivesse sempre incompleta, enquanto a promessa não se cumpre. Abraão tinha bens, tinha respeito, tinha uma história, mas nada disso parecia suficiente diante da ausência do filho prometido. E isso mostra como uma promessa não cumprida pode ofuscar todas as outras áreas da vida, tornando o foco quase exclusivo naquilo que falta. A dor da comparação não é apenas emocional, ela é espiritual, porque começa a gerar questionamentos sobre o cuidado de Deus, sobre a fidelidade divina, sobre a lógica das promessas. E esses questionamentos, se não forem tratados com honestidade, podem corroer a fé lentamente. Abraão não expressa publicamente essa dor, mas ela está presente, silenciosa, acumulada, influenciando pensamentos, decisões e expectativas. E é nesse ambiente interno que a próxima grande tentação começa a se formar. Ver outros avançando enquanto se espera pode levar a dois caminhos.
Ou a fé se aprofunda, aprendendo a confiar sem se comparar. Ou a pessoa tenta assumir o controle do processo, buscando atalhos para alcançar aquilo que parece estar demorando demais. Abraão estava cada vez mais pressionado por esse cenário, e a presença constante do avanço alheio funcionava como um lembrete diário de que o tempo estava passando e nada estava acontecendo para ele. A comparação também começa a afetar o relacionamento com Sara, porque a dor compartilhada, quando não encontra respostas, pode se transformar em tensão, em silêncios mais pesados, em tentativas de racionalizar o que está acontecendo. Isso cria um ambiente propício para decisões motivadas pelo cansaço. O avanço dos outros não diminui o valor da promessa, mas testa a capacidade de esperar sem se sentir inferior, sem se sentir esquecido, sem se sentir punido. E essa capacidade não nasce naturalmente, ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Abraão ainda não sabia, mas a dor de ver outros avançando estava preparando o terreno para um dos momentos mais críticos de sua história. Um momento em que a espera se tornaria insuportável e a tentação de ajudar Deus pareceria razoável, lógica e até espiritual. Esse capítulo não termina com superação plena, porque a dor da comparação não desaparece facilmente. Ela apenas se acumula até que algo precise ser feito. E Abraão estava cada vez mais próximo desse ponto. A fé continuava ali, mas pressionada, cansada e confrontada diariamente pela realidade ao redor. E essa pressão constante levaria a uma decisão que mudaria o rumo da história, mostrando que o maior risco da espera não é o tempo em si, mas o que fazemos para tentar aliviar a dor de esperar enquanto vemos outros avançando. A tentação de ajudar Deus. A tentação de ajudar Deus quase nunca se apresenta como rebeldia aberta, ela surge como uma ideia razoável, lógica, até espiritual, especialmente quando a espera se prolonga demais e o silêncio se torna pesado demais para ser ignorado. E foi exatamente assim que essa tentação começou a ganhar forma na vida de Abraão. Depois de anos esperando, vendo outros avançarem, sentindo o corpo envelhecer e a promessa permanecer intacta apenas no campo das palavras, surge aquela pergunta perigosa que não soa como dúvida, mas como pragmatismo. E se Deus estiver esperando que eu faça minha parte de uma forma diferente? A tentação não dizia abandone a promessa, dizia ajuste o caminho, não dizia desconfie de Deus. Dizia seja mais prático, e essa sutileza é o que torna essa fase tão perigosa, porque ela não parece falta de fé, parece maturidade. Abraão e Sara não deixam de acreditar que Deus prometeu. Eles apenas começam a acreditar que talvez o cumprimento precise de uma ajuda humana, de uma solução alternativa, de um meio mais compatível com a realidade do corpo e do tempo que passou. No Brasil, essa tentação é extremamente comum. Quando alguém diz Deus ajuda quem cedo madruga, fé sem ação não funciona. Ou Deus faz a parte dele quando a gente faz a nossa. E embora essas frases tenham um fundo de verdade em alguns contextos, elas se tornam perigosas quando usadas para justificar decisões motivadas pelo cansaço e não pela direção divina. A tentação de ajudar Deus nasce quando a espera começa a parecer improdutiva, quando a pessoa sente que ficar parada é desperdiçar tempo, quando a pressão interna para resolver logo algo se torna maior do que a disposição de continuar confiando sem controle. Abraão não acordou um dia decidido a interferir no plano de Deus, isso foi se formando lentamente, alimentado pela frustração acumulada, pela comparação constante, pela sensação de que a promessa estava se tornando inviável do ponto de vista humano. A ideia de ajudar Deus traz alívio imediato, porque devolve à pessoa a sensação de controle, de movimento, de ação. E esse alívio é sedutor, especialmente depois de anos de passividade forçada. Sara, sentindo o peso da infertilidade e da idade do silêncio, também entra nesse processo. E a dor compartilhada cria um ambiente em que soluções humanas parecem não apenas aceitáveis, mas necessárias, quase inevitáveis. A tentação não se apresenta como pecado, se apresenta como solução, e isso confunde a consciência, porque parece que tudo ainda está alinhado com a promessa, apenas por um caminho diferente. Abraão começa a considerar que talvez Deus estivesse contando com essa alternativa desde o início. Talvez a promessa não fosse literal. Talvez a descendência pudesse vir de outra forma. E essa racionalização é um mecanismo comum quando a fé começa a se cansar, porque ela tenta encontrar explicações que preservem a crença sem exigir tanta espera. No contexto brasileiro, isso se traduz quando alguém toma decisões importantes, dizendo Deus entende, Deus sabe do meu coração. Não dá mais para esperar, usando o nome de Deus para legitimar escolhas que nascem mais da impaciência do que da obediência. A tentação de ajudar Deus também se alimenta da ausência de respostas claras, porque quando Deus não diz não, a mente humana preenche o silêncio com suposições, interpretações e justificativas que fazem sentido internamente, mas não necessariamente refletem a vontade divina. Abraão não recebe uma advertência audível. Não há um sinal visível dizendo para não seguir esse caminho. E essa ausência de impedimento explícito é interpretada como permissão, quando na verdade o silêncio não é autorização,
é apenas silêncio. A decisão de ajudar Deus começa a ganhar forma não como um ato impulsivo, mas como um acordo interno, uma tentativa de conciliar fé e realidade, promessa e limite humano. E essa conciliação parece inteligente, mas carrega consequências profundas. A fé que ajuda Deus sem ser orientada por Ele acaba se deslocando do campo da confiança para o campo do controle. E quando isso acontece, a promessa deixa de ser algo recebido e passa a ser algo produzido. E essa mudança sutil altera completamente a dinâmica da relação com Deus. Abraão ainda acredita, ainda confia, ainda honra a promessa, mas agora acredita que precisa agir para que ela se cumpra. E essa crença muda o peso da responsabilidade, colocando sobre seus ombros algo que nunca deveria ter estado ali. A tentação de ajudar a Deus não surge apenas do desejo de ver a promessa cumprida. Surge também do desejo de aliviar a dor da espera, de encerrar um ciclo de frustração, de finalmente sentir que algo está acontecendo. E essa motivação emocional torna a decisão ainda mais compreensível, ainda que não seja correta. No Brasil, muitos vivem esse dilema quando, cansados de esperar por algo que acreditam ser de Deus, tomam decisões precipitadas em relacionamentos, negócios, ministérios ou escolhas pessoais, dizendo a si mesmos que estão apenas acelerando um processo que já estava destinado a acontecer. A tentação de ajudar Deus oferece resultados mais rápidos, mas cobra um preço alto, porque soluções humanas para promessas divinas quase sempre geram consequências que precisam ser administradas depois. Abraão estava prestes a aprender que o maior risco da espera não é o tempo que passa, mas as decisões que tomamos para tentar encurtá-lo, porque essas decisões não anulam a promessa, mas complicam o caminho até ela. Esse capítulo marca um ponto de virada na história, porque até aqui Abraão apenas esperava, sofria e confiava. Agora ele está prestes a agir, não porque recebeu uma nova palavra de Deus, mas porque o silêncio se tornou difícil demais para ser suportado sem intervenção. A tentação de ajudar Deus não parece errada. No momento em que surge, ela parece necessária, sensata, até responsável. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa, porque confunde fé com pressa, ação com obediência e iniciativa humana com direção divina. Abraão ainda não sabe, mas essa escolha trará consequências que atravessarão gerações, mostrando que quando tentamos ajudar Deus fora do tempo dele, não anulamos suas promessas, mas criamos dores desnecessárias ao longo do caminho. O silêncio que antes apenas testava a fé agora está prestes a revelar algo mais profundo, que confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode, mas aceitar que Ele sabe quando e como, mesmo quando isso contraria toda a lógica humana. E Abraão estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Agar. A decisão que gerou dor. Quando a espera se torna insuportável, as decisões deixam de ser guiadas pela promessa e passam a ser guiadas pela dor. E foi exatamente nesse ponto que a história de Agar entrou na vida de Abraão, não como um plano perverso, mas como uma solução que parecia lógica demais para ser ignorada. Sara, cansada de esperar, cansada de carregar o peso da infertilidade, cansada de sentir que o tempo estava escorrendo pelas mãos, olha para a realidade e conclui que talvez Deus estivesse contando com essa alternativa desde o início. E essa conclusão nasce não de rebeldia, mas de exaustão. Agar não surge como um erro deliberado, surge como um meio, um instrumento para alcançar algo que parecia inalcançável pelos caminhos naturais. E essa forma de pensar revela como a dor pode distorcer a percepção da vontade de Deus, sem que a pessoa perceba. No Brasil, muitas decisões erradas começam exatamente assim, não com más intenções, mas com justificativas razoáveis, como phrases, como é o que dá para fazer. Agora, não tinha outra saída. Deus entende minha situação. E quando percebemos, já estamos vivendo consequências que nunca fizeram parte da promessa original. Agar era uma serva, uma mulher sem voz, sem escolha real, inserida em uma decisão tomada por outros. E isso já revela um padrão perigoso. Porque quando tentamos resolver nossas dores ignorando o impacto sobre terceiros, algo já saiu do lugar. Abraão aceita a proposta, não porque deixou de confiar em Deus, mas porque acreditou que estava apenas colaborando com o cumprimento da promessa. E essa confusão entre colaborar e substituir Deus é uma das armadilhas mais sutis da fé. O nascimento de Ismael parece, à primeira vista, a confirmação de que a decisão deu certo porque finalmente há um filho, finalmente há movimento, finalmente algo acontece depois de tantos anos de espera. E essa sensação inicial de alívio mascara as consequências que ainda não são visíveis. O problema é que soluções fora do tempo de Deus quase sempre entregam resultados imediatos, mas cobram juros emocionais, espirituais e relacionais a longo prazo, e Abraão começa a perceber isso rapidamente. Sara, que idealizou a solução, passa a sentir ciúmes, dor, insegurança,
e ressentimento. Porque a realidade nunca corresponde exatamente à expectativa criada pela pressa, e aquilo que parecia resolver o problema acaba criando novos conflitos. Agar, agora mãe, passa a ocupar um lugar que nunca lhe foi dado com dignidade. E isso gera tensão, rivalidade e sofrimento. Porque decisões tomadas para aliviar uma dor pessoal acabam espalhando dor ao redor. No contexto brasileiro, isso é visto quando alguém toma decisões precipitadas em relacionamentos, trabalho ou família, acreditando que está resolvendo uma carência, mas acaba criando feridas mais profundas, envolvendo pessoas que não deveriam carregar o peso dessas escolhas. Abraão se vê no meio de uma situação que ele não sabe mais como controlar, porque ao tentar assumir o controle do cumprimento da promessa, ele perdeu o controle das consequências. A fé que antes estava sendo testada pelo silêncio agora é testada pelo barulho do conflito, pelas emoções desorganizadas, pelas relações quebradas, e isso mostra que nem toda solução que gera resultado imediato vem acompanhada de paz. Ismael nasce, cresce, existe, e sua existência não é um erro, mas o contexto de sua origem carrega marcas de pressa, dor e desvio do tempo de Deus. E essas marcas influenciam toda a dinâmica familiar. Sara passa a culpar Abraão. Abraão tenta mediar conflitos que ele mesmo ajudou a criar. E Agar se torna o elo mais frágil de uma decisão que nunca foi verdadeiramente dela. A promessa de Deus não foi anulada, mas agora está envolta em camadas de complexidade que não precisariam existir. E isso revela uma verdade dura. Deus cumpre suas promessas apesar das nossas decisões erradas, não por causa delas. A decisão envolvendo Agar não acelerou o plano de Deus, apenas adicionou sofrimento ao processo. E isso é algo que muitos só percebem depois que as consequências já estão em curso. No Brasil, muitos vivem exatamente isso, pessoas que tentaram dar um jeito, resolver do próprio modo, não perder mais tempo. E depois se veem lidando com conflitos, culpas e dores que poderiam ter sido evitadas se a espera tivesse sido respeitada. O nascimento de Ismael não traz a plenitude esperada, porque a promessa original ainda não foi cumprida. E isso gera uma frustração ainda maior. Porque agora há um filho, mas não o filho da promessa. Há resultado, mas não há descanso. Abraão aprende, da forma mais dolorosa, que nem tudo que nasce da pressa traz alegria duradoura. E que cumprir etapas fora do tempo de Deus não elimina a espera, apenas muda a natureza dela. A presença de Ismael passa a ser um lembrete constante de que a decisão tomada para aliviar a dor acabou criando uma nova fonte de dor. E isso pesa profundamente na consciência de Abraão. A fé agora precisa lidar não apenas com o silêncio de Deus, mas com as consequências visíveis de uma escolha feita sem sua direção explícita. E esse tipo de aprendizado é um dos mais difíceis, porque envolve arrependimento, responsabilidade e humildade. Agar, por sua vez, representa todas as pessoas que são afetadas por decisões que nunca escolheram, pessoas que entram em histórias alheias como solução e acabam carregando cicatrizes que não lhes pertenciam. E isso revela como nossas decisões espirituais nunca são apenas pessoais, elas sempre alcançam outros. A promessa continua viva, mas agora parece ainda mais distante, porque a realidade se tornou mais complexa, mais pesada, mais confusa. E isso faz com que Abraão se pergunte se ainda há espaço para a promessa original depois de tudo o que aconteceu. A decisão que parecia resolver tudo revelou, na verdade, o quanto a espera havia moldado mal o coração, criando pressa, justificativas e atalhos que custaram caro. Quando tentamos ajudar Deus fora do tempo dele, não destruímos o plano, mas nos machucamos no processo. E Abraão começa a entender isso não por uma repreensão direta, mas pelas consequências emocionais que agora fazem parte do seu cotidiano. Esse capítulo não termina com resolução, porque decisões assim não se resolvem rapidamente. Elas deixam marcas que precisam ser carregadas, trabalhadas e redimidas ao longo do tempo. Abraão ainda ama Ismael, ainda carrega a responsabilidade por ele, ainda vive as consequências de sua escolha. E isso mostra que Deus não apaga nossos erros. Ele os atravessa conosco, redimindo o que pode ser redimido, mas permitindo que aprendamos com o peso do que foi feito fora do tempo. A história de Agar não é apenas um erro do passado, é um alerta vivo sobre o custo de tentar transformar a promessa em produção. Fé em estratégia, espera em controle, e esse alerta ecoa fortemente para todos que cansados do pensam em tomar atalhos achando que estão apenas colaborando com Deus. Abraão aprende que a promessa verdadeira não precisa de atalhos, não precisa de ajuda humana, não precisa de soluções alternativas, porque o Deus que promete é o mesmo que sustenta o tempo, o corpo e a realidade. E quando tentamos assumir esse papel, o resultado quase sempre é dor. A decisão envolvendo Agar marcou a história, não como o fim da promessa, mas como uma cicatriz que lembra para sempre que esperar dói. Mas apressar pode doer ainda mais. E essa dor prepara o coração de Abraão para entender algo essencial. O tempo de Deus não é negociável, e nenhuma solução humana substitui a fidelidade divina, quando a promessa parece tardia demais.
Existe um ponto na espera em que a dor deixa de ser apenas emocional e se transforma em uma sensação profunda de que talvez já tenha passado do tempo. E Abraão chegou exatamente nesse lugar. Aquele espaço interno onde a promessa ainda existe, mas parece incompatível com a realidade atual. Depois de tudo o que aconteceu com Agar, depois das consequências dos conflitos, das tensões dentro da própria casa, a promessa de Deus não apenas parecia distante, ela parecia atrasada demais para ainda fazer sentido. O tempo não apenas passou, ele avançou sem pedir permissão, levando junto a juventude, a força, as expectativas naturais e qualquer lógica humana que pudesse sustentar aquela palavra antiga. Abraão já não era apenas um homem esperando, ele era um homem marcado por decisões difíceis, carregando consequências e tentando viver com dignidade enquanto a promessa permanecia suspensa no ar, sem sinais de cumprimento. No Brasil, muitas pessoas chegam exatamente nesse ponto, quando dizem se fosse para acontecer. Já teria acontecido não como um ataque direto à fé, mas como uma constatação cansada, fruto de anos de silêncio, frustração e tentativas frustradas. A promessa de Deus começa a parecer algo do passado, uma palavra bonita que fez sentido em outro momento da vida, mas que agora soa deslocada, quase cruel diante da realidade presente. Abraão não esqueceu o que Deus disse, mas passou a conviver com a sensação de que talvez aquela palavra tivesse sido válida apenas para uma fase da vida que já ficou para trás. Quando a promessa parece tardia demais, a fé não desaparece, ela se transforma em algo mais silencioso, menos expectante, mais resignado. E essa resignação pode ser confundida com maturidade espiritual, quando na verdade muitas vezes é apenas cansaço acumulado. Abraão continuava obedecendo, continuava caminhando com Deus, continuava mantendo sua relação espiritual, mas algo havia mudado. A expectativa havia sido ajustada para baixo, não por incredulidade explícita, mas por autopreservação emocional. O coração aprende a se proteger depois de tantas decepções, e uma das formas mais comuns de proteção é diminuir a esperança para evitar novas dores. A promessa que antes era motivo de empolgação, agora se tornava um peso silencioso, porque lembrar dela significava confrontar tudo o que não aconteceu, tudo o que ficou pelo caminho, tudo o que parecia perdido para sempre. Quando a promessa parece tardia demais, surge a pergunta mais perigosa de todas. Não Deus existe, mas ainda faz sentido acreditar nisso? E essa pergunta é devastadora porque não nega Deus, apenas questiona o timing dele. Abraão começa a viver dias em que a promessa já não influencia mais suas decisões, porque ele não consegue mais se mover com base em algo que parece não ter mais espaço no presente. No contexto brasileiro, isso acontece quando alguém continua indo à igreja, continua orando, continua dizendo que confia em Deus, mas internamente já desistiu de esperar por algo específico. Apenas segue a vida tentando aceitar que aquilo não era para ser. Essa aceitação forçada não traz paz verdadeira. Traz apenas um tipo de anestesia emocional, uma forma de sobreviver sem sofrer tanto. Abraão agora convive com Ismael, com responsabilidades reais, com uma vida que seguiu por caminhos diferentes do plano original, e isso reforça a sensação de que a promessa ficou para trás, como algo que não acompanhou o ritmo da vida. A realidade atual começa a parecer definitiva, e a promessa passa a ser vista como algo improvável demais para ser levado a sério. Quando a promessa parece tardia demais, o tempo se torna um argumento poderoso contra a fé, porque cada ano que passa funciona como uma prova silenciosa de que nada mudou, e lutar contra isso exige mais do que crença, exige resistência emocional. Abraão começa a viver uma fé que não espera mais apenas a cita, e embora isso traga certo alívio, também rouba algo essencial, porque a fé sem expectativa se transforma em mera rotina espiritual. Deus, no entanto, não vê a promessa como tardia porque o tempo dele não funciona dentro da lógica humana. E essa diferença de perspectiva é uma das maiores fontes de conflito entre Deus e aqueles que esperam. Para Abraão, o relógio já passou do limite. Para Deus, o cenário está apenas ficando perfeito para revelar que o cumprimento não depende de condições humanas. Quando a promessa parece tardia demais, Deus muitas vezes permite que ela chegue a esse ponto exatamente para deixar claro que não será confundida com mérito, esforço ou capacidade humana. Abraão não sabia disso ainda, mas o atraso aparente estava preparando o terreno para algo que não deixaria dúvidas sobre a origem do milagre. No Brasil, muitas histórias de fé só fazem sentido quando vistas de trás para frente, porque no meio do processo tudo parece fora de hora, fora de lugar, tarde demais. Abraão começa a perceber que, mesmo tendo desistido de esperar ativamente, algo dentro dele ainda não consegue apagar completamente aquela palavra. E isso cria um conflito interno, porque ele tenta seguir em frente, mas a promessa insiste em permanecer viva em algum lugar profundo do coração. Quando a promessa parece tardia demais, a esperança não grita, ela sussurra. E esse sussurro pode ser facilmente ignorado, mas também pode ser o sinal de que Deus ainda não terminou. A fé de Abraão agora não é barulhenta, não é confiante, não é cheia de declarações ousadas. Ela é silenciosa, cansada, quase conformada,
e ainda assim Deus não a descarta, porque ele não depende da intensidade da fé, mas da fidelidade da sua palavra. O atraso aparente não significa esquecimento, significa preparação, mas essa verdade só faz sentido depois que tudo acontece, nunca enquanto se está esperando. Abraão vive dias em que a promessa parece uma memória distante, algo que ele já não menciona, já não comenta, já não espera. Porque esperar dói demais quando o tempo já ultrapassou todos os limites razoáveis. Deus, no entanto, observa esse silêncio não como abandono, mas como parte do processo. Porque quando a promessa parece tardia demais, o coração humano chega ao limite da sua capacidade de controlar, planejar e explicar. É nesse ponto que Deus costuma agir, não para punir, mas para revelar que o cumprimento nunca esteve condicionado à força humana, ao tempo humano ou à lógica humana. Abraão ainda não sabe, mas o fato de a promessa parecer tardia demais é exatamente o sinal de que ela está mais próxima do que nunca. Porque agora não há mais espaço para confusão, não há mais margem para interpretação, não há mais possibilidade de atribuir o resultado a qualquer coisa além de Deus. Quando a promessa parece tardia demais, o coração está no limite, a esperança está fraca, a lógica está esgotada, e é exatamente nesse cenário que Deus começa a se mover de forma clara. Não para provar algo a Abraão, mas para revelar algo sobre si mesmo. Esse capítulo termina não com resposta, mas com um silêncio pesado, um silêncio diferente, não mais cheio de expectativa, mas de resignação, e esse tipo de silêncio antecede momentos decisivos, porque quando o ser humano chega ao fim das próprias possibilidades, o impossível se torna o único espaço onde Deus pode agir plenamente. Deus ainda Sergipe lembra de promessas antigas. Existe um momento decisivo na história da fé, em que o ser humano já não espera mais nada, mas Deus ainda espera tudo, e é exatamente nesse ponto que Abraão se encontra quando Deus decide falar novamente. Não para criar uma promessa nova, mas para relembrar uma promessa antiga que parecia esquecida, até pelo próprio Abraão. Anos se passaram desde a primeira palavra, décadas de silêncio, de ajustes emocionais, de tentativas humanas e de resignação silenciosa. E Abraão já não vive mais em função daquela promessa, ele vive apesar dela, tentando ser fiel a Deus sem alimentar expectativas que doem demais. No Brasil, muitas pessoas vivem exatamente assim. Continuam acreditando em Deus, continuam obedecendo, continuam seguindo a vida, mas enterraram certas promessas no fundo do coração porque reabrir essa esperança significaria reabrir feridas antigas. Quando Deus reaparece na história de Abraão, ele não pede desculpas pelo atraso, não explica o silêncio, não apresenta justificativas, ele simplesmente reafirma o que já havia sido dito, como se o tempo não tivesse passado. E isso é profundamente desconcertante para a mente humana. Deus fala como se a promessa ainda estivesse viva, atual, possível, enquanto Abraão já havia aprendido a trotelar como algo do passado, como uma ideia bonita que não se encaixou na realidade. Esse reencontro entre a promessa eterna e o coração cansado cria um choque emocional intenso, porque ouvir novamente aquilo que se tentou esquecer é doloroso, especialmente quando a vida já foi reorganizada para sobreviver sem aquilo. Abraão agora não reage com empolgação, ele reage com silêncio, com respeito, mas também com um certo distanciamento emocional, porque acreditar novamente parece arriscado demais. Deus reafirma que fará de Abraão pai de muitas nações, não ajusta o discurso, não diminui a promessa, não a torna simbólica, e isso confronta diretamente a postura defensiva que Abraão desenvolveu ao longo dos anos. No contexto brasileiro, isso acontece quando alguém sente Deus tocar novamente em um sonho antigo, em uma promessa que foi deixada de lado, e a primeira reação não é alegria, é medo, porque a pessoa sabe o quanto doeu acreditar da primeira vez. Deus não se ofende com a frieza de Abraão, porque ele entende que o silêncio prolongado gera cicatrizes profundas, e essas cicatrizes não desaparecem apenas porque uma promessa é reafirmada. A reafirmação da promessa não vem como um grito, vem como uma insistência calma, firme, quase desconcertante, porque Deus fala como quem nunca esqueceu, enquanto Abraão viveu como quem precisou esquecer para continuar vivendo. Quando Deus se lembra de promessas antigas, ele não o faz porque elas estavam esquecidas por ele, mas porque estavam sendo esquecidas pelo ser humano. E esse lembrete não é para causar dor, mas para reposicionar o coração. Abraão agora precisa lidar com algo mais difícil do que esperar. Precisa lidar com a possibilidade de que Deus ainda vá cumprir algo que ele já havia aprendido a não esperar mais. A promessa antiga volta à tona em um momento em que Abraão já não tem mais forças emocionais para sonhar. E isso revela uma verdade desconfortável. Deus não depende da nossa expectativa para cumprir o que prometeu. No Brasil, muitos só percebem isso quando Deus começa a agir em áreas da vida que já estavam encerradas emocionalmente. Áreas onde a pessoa dizia, não penso mais nisso, já superei, não espero mais. E de repente aquela promessa retorna, exigindo uma decisão interna, voltar a confiar ou continuar se protegendo.
Abraão não questiona a existência de Deus, ele questiona implicitamente o timing, porque agora a promessa confronta não apenas a realidade externa, mas a estrutura emocional que ele construiu para sobreviver à frustração. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, não como um gesto simbólico vazio, mas como uma declaração pública de algo que ainda não existe. E isso expõe Abraão a um tipo de constrangimento profundo, porque carregar um nome que afirma algo que ainda não é visível exige uma fé que não se sustenta em resultados, mas em identidade. No Brasil, isso seria como carregar um título, uma chamada, uma identidade que parece contradizer completamente a realidade atual. E isso gera desconforto, questionamentos e até vergonha. Deus não muda o nome quando o milagre acontece, muda antes, porque ele não reage à realidade. Ele cria a realidade a partir da sua palavra. Abraão agora precisa conviver diariamente com uma identidade baseada em algo que ainda não aconteceu, e isso é mais difícil do que simplesmente esperar em silêncio. Quando Deus se lembra de promessas antigas, ele não apenas reafirma o futuro, ele mexe no presente, exigindo alinhamento interno, reposicionamento emocional e disposição para ser exposto novamente à esperança. Abraão começa a perceber que Deus nunca abandonou a promessa. Quem precisou abandoná-la temporariamente foi ele, para não quebrar emocionalmente. E esse reconhecimento é doloroso, porque revela o quanto o silêncio moldou suas expectativas. Deus não acusa, não condena, não lembra Abraão dos erros. Ele simplesmente continua sendo fiel àquilo que disse. E essa fidelidade inabalável confronta a instabilidade humana de forma profunda. No contexto brasileiro, isso aparece quando alguém percebe que Deus continuou trabalhando nos bastidores enquanto a pessoa achava que tudo estava parado. E essa percepção gera um misto de vergonha, gratidão e temor. Abraão começa a entender que o tempo não anulou a promessa, apenas removeu todas as possibilidades humanas de explicá-la. E isso prepara o cenário para algo que não deixará dúvidas sobre a autoria do cumprimento. A promessa antiga agora não depende mais de juventude, força, planejamento ou estratégia, ela depende exclusivamente de Deus, e isso tira completamente o controle das mãos humanas. Quando Deus se lembra de promessas antigas, ele não pede permissão ao tempo. Ele não negocia com a lógica, ele simplesmente reafirma sua soberania sobre a história. Abraão ainda não sabe como reagir plenamente, porque voltar a acreditar significa se expor novamente à dor. Mas não acreditar significa viver em conflito com uma palavra que agora foi claramente reafirmada. A fé aqui não é mais entusiasmo, é rendição. É aceitar que Deus fará do jeito dele, no tempo dele. Mesmo que isso desafie tudo o que foi aprendido sobre limites e possibilidades, esse capítulo marca um ponto de inflexão silencioso, porque Deus não está apenas reacendendo uma promessa, está revelando algo sobre si mesmo. Ele não esquece, não abandona, não se atrasa, ele trabalha em um tempo que não pode ser medido por relógios humanos. Quando Deus se lembra de promessas antigas, ele não está tentando convencer o ser humano, ele está convidando à rendição. E esse convite é desconfortável, porque exige abrir mão do controle emocional conquistado ao longo dos anos. Abraão agora está diante de uma escolha ainda mais difícil do que no início da jornada. Não é mais sair da terra, é permitir que a esperança volte a entrar, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Esse tipo de fé não nasce da empolgação, nasce da humildade, de reconhecer que, apesar do tudo, Deus continua sendo Deus, e suas promessas não expiram com o tempo. O silêncio que antes parecia abandono agora começa a ser reinterpretado como preparação. Não porque Abraão finalmente entende tudo, mas porque Deus voltou a falar, não trazendo algo novo, mas reafirmando algo antigo, e essa reafirmação carrega um peso que atravessa anos, dores e frustrações. Quando Deus se lembra de promessas antigas, ele prova que o maior limite nunca foi o tempo. Foi a nossa capacidade de esperar, sem desistir por dentro. E Abraão está prestes a descobrir que aquilo que parecia tarde demais era, na verdade, o momento exato em que Deus escolheu agir. O riso que nasce da descrença. Há um tipo de riso que não nasce da alegria, nasce da incredulidade, um beriço curto, quase involuntário, que escapa quando a mente tenta processar algo que já ultrapassou todos os limites do possível. E foi exatamente esse riso que tomou conta de Abraão quando Deus reafirmou a promessa de forma direta demais para ser ignorada. Não era um riso de deboche aberto, nem de desrespeito consciente, era um riso defensivo. Daqueles que surgem quando o coração já foi ferido demais para acreditar com naturalidade. Abraão não ri porque acha Deus fraco, ele ri porque conhece demais o próprio corpo, a própria idade, a própria história, e tudo isso parece incompatível com o que está sendo dito naquele momento. No Brasil, esse riso aparece quando alguém ouve algo bom demais depois de anos de frustração e solta um "tá bom", não como ironia agressiva, mas como mecanismo automático de autoproteção emocional. O riso de Abraão não é sinal de ausência de fé, é sinal de cansaço acumulado, de alguém que já acreditou muito, esperou muito, se frustrou muito e agora não consegue reagir com a mesma ingenuidade do início.
Deus não se ofende com esse riso, porque ele não espera de Abraão uma fé performática. Ele conhece o peso da espera e entende que o riso é, naquele momento, a única forma que o coração encontra para lidar com o absurdo da promessa. Sarah também ri, e o riso dela carrega ainda mais camadas porque além da idade ela carrega décadas de infertilidade, do vergonha social, de tentativas frustradas, de perguntas sem resposta, e ouvir que teria um filho naquele estágio da vida soa quase cruel. Esse riso nasce da discrepância entre a promessa e a realidade, entre o que é dito e o que é vivido, e essa discrepância é grande demais para ser absorvida sem alguma reação emocional inesperada. O riso da descrença não é falta de respeito, é o choque de quem já aprendeu a não criar expectativas para sobreviver. No contexto brasileiro, muitas pessoas riem quando alguém diz Deus vai fazer, não porque não acreditam em Deus, mas porque já ouviram isso antes, já criaram esperança antes, já se frustraram antes, e agora o coração reage antes da fé. Deus transforma esse riso em parte da história. Não o ignora, não o reprime, não o pune. E isso revela algo profundo sobre o caráter divino. Ele não exige uma fé perfeita para agir. Ele age mesmo quando a fé está cansada, rachada, insegura. O riso que nasce da descrença se torna tão central que o próprio nome do filho prometido carrega essa marca. Como se Deus dissesse que até a reação humana, cheia de limites, faz parte do processo. Isaac nasce com um nome que lembra o riso, não o riso de alegria imediata, mas o riso de quem não conseguiu acreditar na hora. E isso mostra que Deus não apaga as fragilidades do caminho, ele as incorpora na história. Abraão não é corrigido por rir. Ele é conduzido a entender que a promessa não depende da sua capacidade de reagir corretamente, mas da fidelidade de Deus em cumprir o que disse. O riso revela o quanto a lógica humana já havia fechado todas as portas possíveis. E é exatamente esse fechamento total que cria o ambiente ideal para o agir divino, porque não sobra espaço para confusão sobre a origem do milagre. Quando a promessa provoca riso, é porque ela já ultrapassou o campo do razoável. E tudo o que resta é o impossível. No Brasil, muitos só percebem isso quando algo acontece em uma área da vida que já estava completamente encerrada emocionalmente, algo que já tinha sido enterrado, aceito, superado à força, e de repente Deus toca-lhe de novo, provocando não lágrimas, mas riso nervoso. O riso de Abraão também revela uma mudança importante na jornada da fé, porque agora ele não tenta mais ajudar Deus, não tenta mais encontrar atalhos, não tenta mais ajustar a promessa à realidade, ele apenas reage, sem saber como processar aquilo. O controle já não está mais em suas mãos, e isso é desconfortável. Porque durante anos ele tentou controlar a dor da espera, agora precisa lidar com a possibilidade real de que algo impossível esteja prestes a acontecer. Deus reafirma que a promessa se cumprirá no tempo determinado, e pela primeira vez há uma referência clara de tempo. Não um cronograma detalhado, mas uma indicação suficiente para mostrar que não se trata mais de uma ideia distante. Esse detalhe faz o riso perder força e dar lugar a um silêncio pesado, porque agora a promessa não é apenas absurda, ela é iminente. O riso começa a se transformar em temor. Não medo, mas reverência. Aquela sensação de que algo grande demais está prestes a acontecer e não há como se preparar emocionalmente para isso. Abraão começa a perceber que o riso foi apenas a primeira reação de um coração que estava anestesiado, e que por trás dele ainda existe fé, ainda existe esperança, ainda existe algo que se recusa a morrer completamente. No contexto brasileiro, isso acontece quando alguém que já desistiu de esperar começa a perceber pequenos sinais de que algo está mudando, e o riso nervoso dá lugar a um silêncio atento, porque a possibilidade de ser verdade começa a assustar mais do que a possibilidade de não ser. O riso que nasce da descrença não é o fim da fé, muitas vezes é o último estágio antes da rendição completa. Porque depois de rir, o coração já não consegue fingir que não se importa. Deus não pede que Abraão se desculpe por rir, não pede explicações, apenas segue adiante com a promessa, mostrando que sua fidelidade não é condicionada à resposta humana ideal. O riso, que parecia sinal de fraqueza, se torna parte do testemunho. Porque quando Isaac nasce, ninguém pode dizer que foi fruto de planejamento, estratégia ou esforço humano, tudo aponta para Deus. O nome do filho se torna um lembrete eterno de que até a descrença humana foi vencida pela fidelidade divina. E isso traz um tipo de esperança diferente, uma esperança que não se baseia na força da fé, mas na força de quem prometeu. Abraão começa a entender que Deus não precisa que o ser humano acredite perfeitamente, ele apenas precisa que o ser humano não fuja quando ele decide agir. O riso também expõe algo profundo sobre a jornada espiritual. Esperar por muito tempo muda a forma como reagimos às boas notícias, porque a dor nos ensina a desconfiar do que parece bom demais. Deus não ignora esse aprendizado, ele o atravessa, transformando o riso nervoso em riso de alegria mais adiante. O riso que nasce da descrença é um estágio intermediário, um ponto de transição entre a resignação e a celebração, e Abraão está exatamente ali,
no meio desse caminho. Ele ainda não consegue celebrar, mas também já não consegue negar completamente. E esse espaço de tensão é onde a fé amadurecida aprende a descansar não em sentimentos, mas na fidelidade de Deus. Quando a promessa provoca riso, é porque ela já não depende de nós. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Abraão termina esse capítulo não rindo mais, mas também não celebrando. Ele termina em silêncio reverente, percebendo que algo está se movendo fora do seu controle, algo que não pode ser interrompido, ajustado ou atrasado. O riso da descrença cumpriu seu papel, revelou os limites humanos, expôs o cansaço, mostrou as cicatrizes, e agora dá lugar a uma expectativa cautelosa, não eufórica, mas real. Esse capítulo prepara o terreno para um momento em que o impossível deixará de ser promessa e se tornará realidade concreta. Porque quando Deus decide agir, nem o riso, nem o tempo, nem a idade conseguem impedir. O dia em que Deus cumpre o impossível. O dia em que Deus cumpre o impossível não chega com alarde, não vem acompanhado de trombetas audíveis ou anúncios espetaculares. Ele chega como um amanhecer comum, silencioso, quase banal. E é exatamente isso que torna o milagre ainda mais profundo. Porque depois de décadas de espera, o extraordinário acontece dentro do ordinário. Abraão acorda naquele dia como em tantos outros, sem sinais visíveis de que algo definitivo está prestes a se concretizar. Porque Deus não costuma avisar quando o último dia da espera chegou, ele simplesmente cumpre o que prometeu. O corpo de Sara, que durante anos foi testemunha silenciosa da impossibilidade, começa a experimentar algo que desafia toda a lógica biológica. E essa experiência não é apenas física, é emocional, espiritual, existencial, porque cada movimento, cada sensação carrega a memória de décadas de frustração e vergonha. No Brasil, muitos imaginam que o cumprimento da promessa vem como um momento explosivo de alegria imediata. Mas na prática, quando algo esperado por tanto tempo finalmente acontece, a primeira reação muitas vezes é silêncio, incredulidade, dificuldade de processar, porque o coração já tinha aprendido a viver sem aquilo. O impossível não chega gritando. Ele chega pedindo espaço dentro de um coração que já se adaptou à ausência. Abraão observa, acompanha, vive cada etapa com um misto de reverência e temor. Porque agora não se trata mais de acreditar, trata-se de lidar com o fato de que Deus realmente fez aquilo que parecia tarde demais, improvável demais, fora de qualquer padrão humano. O cumprimento da promessa não apaga automaticamente os anos de dor, mas ressignifica cada um deles. Porque agora o passado começa a ser reinterpretado à luz do presente. E aquilo que parecia abandono começa a ser entendido como preparação. O nascimento de Isaac não é apenas o nascimento de um filho. É o nascimento de um novo entendimento sobre Deus, sobre tempo, sobre espera e sobre fé. Porque tudo o que Abraão viveu até ali ganha um novo significado. No contexto brasileiro, isso acontece quando alguém olha para trás depois de uma vitória tardia e percebe que muitas portas fechadas, muitos atrasos e muitas frustrações não foram castigos, mas proteção, ajustes e amadurecimento. Quando Isaac nasce, não há espaço para orgulho humano, porque não existe narrativa alternativa plausível. Não há como atribuir o resultado a esforço, mérito ou planejamento, tudo aponta diretamente para Deus. E isso traz um tipo de humildade profunda, aquela que não precisa ser ensinada, apenas vívida. Abraão não celebra apenas o nascimento do filho, ele celebra a fidelidade de Deus. E essa celebração é diferente de qualquer outra, porque carrega o peso do tempo, da dor e da espera. O riso que antes nasceu da descrença, agora se transforma em riso de alegria, não eufórico, mas reverente. Um riso que reconhece que Deus fez exatamente o que disse, no momento em que ninguém mais acreditava ser possível. O nome Isaac ganha um novo sentido, porque agora o riso não é mais nervoso. É grato, não é defensivo, é testemunhal. E cada vez que o nome é pronunciado, ele lembra que a promessa não falhou, apenas demorou. O cumprimento do impossível não apaga Ismael, não apaga H, não apaga as decisões erradas, mas reorganiza a história, colocando cada coisa em seu devido lugar, mostrando que Deus não precisa apagar o passado para cumprir o futuro. Abraão agora vive uma fé diferente, não baseada em expectativas futuras, mas em experiências concretas da fidelidade divina, e essa fé não o torna arrogante. O torna cuidadoso, humilde e profundamente consciente de que tudo o que recebeu foi graça. No Brasil, muitos testemunhos mais fortes não vêm de quem sempre acertou, mas de quem errou, esperou, sofreu e ainda assim viu Deus cumprir o que prometeu, porque esses testemunhos carregam verdade, não perfeição. O nascimento de Isaac também traz um tipo de temor santo, porque Abraão entende que o Deus que cumpre promessas é o mesmo que sustenta a vida. E essa compreensão aprofunda o relacionamento, não o superficializa. Deus não aparece para dizer, eu avisei, não cobra explicações, não faz ajustes de contas. Ele simplesmente permite que o resultado fale por si, porque o milagre, quando acontece,
encerra discussões que duraram décadas. O impossível cumprido silencia dúvidas antigas não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque agora existe uma experiência concreta que sustenta a fé quando novas perguntas surgirem. Abraão passa a olhar para o futuro com menos ansiedade, porque quem já viu Deus cumprir algo impossível, aprende que não precisa controlar tudo. Aprende que o tempo de Deus não é inimigo, é instrumento. O dia em que Deus cumpre o impossível não é o fim da jornada, mas é um marco, um ponto de referência para o resto da vida, algo para onde a memória sempre retorna nos momentos de dúvida. No contexto brasileiro, isso é quando alguém diz: se Deus fez aquilo, Ele pode fazer qualquer coisa, não como frase motivacional, mas como convicção construída na dor. O cumprimento da promessa também revela que a espera não foi em vão, porque durante aqueles anos, Abraão foi moldado, quebrado, ajustado e preparado para não transformar o milagre em idolatria. Porque receber algo grande demais sem maturidade suficiente pode ser tão perigoso quanto não receber. Deus cumpre no momento em que o coração já não confunde presente com identidade, promessa com direito, bênção com mérito. E isso explica por que muitas promessas parecem atrasar. Não porque Deus esqueceu, mas porque o coração ainda precisa ser preparado. O dia do impossível chega quando a glória não pode ser desviada, quando não há dúvida sobre a autoria, quando não há espaço para confusão. E Abraão chega exatamente nesse ponto. O filho nasce, cresce, ocupa espaço na casa, mas o maior milagre já aconteceu antes mesmo do parto. O milagre de um coração que aprendeu a confiar sem controlar. O impossível cumprido não transforma Abraão em alguém perfeito, mas o transforma em alguém consciente de que Deus é fiel mesmo quando o ser humano falha. Esse dia não apaga a espera, ele dá sentido a ela. E isso muda tudo, porque agora o passado não dói da mesma forma, ele ensina. O silêncio que antes machucava agora ecoa como lembrança de que Deus estava trabalhando quando parecia ausente. O dia em que Deus cumpre o impossível prova que a promessa nunca esteve em risco. O que esteve em risco foi apenas a capacidade humana de esperar até o fim. Abraão aprende que Deus não chega cedo nem tarde. Chega no momento exato em que o cumprimento revela quem Ele é e quem nós somos. Esse capítulo termina com uma casa cheia de vida, mas principalmente com um coração cheio de reverência. Porque quem viu o impossível acontecer aprende que fé não é exigir, é confiar. Não é controlar, é descansar. O dia do cumprimento não encerra todas as dores, mas inaugura uma nova forma de olhar para elas, porque agora elas fazem parte de uma história maior, uma história onde Deus não falhou, apenas trabalhou em silêncio. O impossível cumprido não grita, ele permanece. E cada dia ao olhar para Isaac, Abraão se lembra de que nenhuma promessa de Deus expira, nenhuma palavra cai no vazio e nenhum silêncio é desperdício quando Deus está no controle. Para quem ainda está esperando, esta história nunca foi apenas sobre Abraão, nunca foi apenas sobre Sara, nunca foi apenas sobre um filho que nasceu tarde demais para os padrões humanos. Porque toda promessa que demora carrega um recado silencioso para quem ainda está esperando hoje. O final da jornada de Abraão não existe para encerrar um relato bíblico bonito. Ele existe para alcançar pessoas que vivem exatamente no intervalo entre o que Deus disse e o que ainda não aconteceu. No Brasil, há milhões de pessoas vivendo nesse espaço invisível. Pessoas que continuam acreditando, mas já não sabem como esperar sem se machucar. Pessoas que seguem a vida, trabalham, cuidam da família, vão à igreja, oram, mas carregam no coração uma promessa que parece ter sido esquecida pelo tempo. A história de Abraão prova que o silêncio de Deus não é abandono, é processo. E essa verdade só se entende quando se olha para trás, nunca enquanto se está no meio da espera. Para quem ainda está esperando, a maior dor não é a promessa não cumprida, é a sensação de ser ignorado, esquecido, deixado para depois, e Abraão também sentiu isso. Mesmo sendo chamado amigo de Deus, esperar não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de que algo maior do que você está sendo construído, ainda que isso não traga conforto imediato. A jornada de Abraão mostra que Deus não tem pressa, mas também não perde o controle. E essa combinação é difícil de aceitar porque o ser humano associa demora à negligência, quando na verdade no reino de Deus a demora muitas vezes é a ferramenta de preparo mais profunda. Para quem ainda está esperando, é importante entender que o tempo não destrói promessas, ele destrói apenas as ilusões de controle. E isso dói porque mexe com o orgulho, com a ansiedade, com a necessidade de respostas rápidas. Abraão precisou perder a força do corpo, a confiança na lógica, a expectativa natural e até a empolgação espiritual para entender que a promessa não dependia de nada disso. Dependia apenas de Deus. No Brasil, muitos ainda estão tentando sustentar promessas com esforço humano, tentando acelerar processos, tentando ajudar Deus, quando na verdade o que ele espera é rendição, não produção. A história de Abraão também mostra que errar no meio da espera não cancela a promessa, mas cria cicatrizes que poderiam ser evitadas. E isso não é para gerar culpa, é para gerar maturidade. Deus não desistiu de Abraão quando ele errou.
Não abandonou a promessa quando o caminho ficou confuso, porque a fidelidade de Deus não é condicionada à perfeição humana. Para quem ainda está esperando, isso traz alívio, porque muitos carregam culpa por decisões passadas, achando que perderam o direito de receber aquilo que Deus prometeu, quando na verdade Deus continua trabalhando apesar dessas falhas. A espera molda o coração de formas que o cumprimento jamais conseguiria moldar sozinho, porque receber algo grande demais, sem preparo suficiente, pode destruir mais do que abençoar. Abraão só estava pronto para receber Isaque quando já não confundia a promessa com direito, quando já não via Deus como alguém que precisava provar algo, quando já não tentava controlar o processo. Para quem ainda está esperando, a pergunta mais importante não é quando vai acontecer, mas quem estou me tornando enquanto isso não acontece. Porque a promessa chega, mas o caráter fica. No Brasil, muitos testemunhos são vazios porque falam apenas do resultado, mas os testemunhos que realmente tocam o coração são aqueles que falam do processo, da dor, da dúvida, do silêncio e da transformação interior. A história de Abraão ensina que Deus não trabalha apenas no futuro, ele trabalha profundamente no presente. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Cada dia de espera está formando algo invisível, algo que só será percebido depois, quando tudo fizer sentido. Para quem ainda está esperando, é fundamental entender que desistir por dentro é mais perigoso do que errar no caminho. Porque desistir mata a esperança silenciosamente, enquanto errar ainda permite correção e redenção. Abraão quase desistiu por dentro, ajustou expectativas, resignou-se. Mas Deus voltou a falar. Não porque Abraão era forte, mas porque Deus é fiel. Isso revela que a esperança não se sustenta na intensidade da fé humana, mas na constância da palavra divina. Para quem ainda está esperando, talvez o coração já tenha aprendido a rir de descrença, a não criar expectativa, a se proteger emocionalmente. E Deus não se ofende com isso. Ele entende as cicatrizes do silêncio. O riso nervoso de Abraão não impediu o milagre, porque Deus não exige uma fé impecável. Ele exige apenas que você não feche completamente o coração. A promessa se cumpriu quando Abraão já não tinha mais como explicar, planejar ou controlar. E isso foi intencional, porque Deus não divide glória com o tempo, com a lógica ou com o esforço humano. Para quem ainda está esperando, isso significa que o atraso aparente pode ser justamente o cenário perfeito para que o cumprimento não deixe dúvidas sobre quem fez. O silêncio que hoje machuca pode ser o mesmo silêncio que amanhã fará sentido. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela foi ressignificada. A espera não é perda de tempo quando Deus está envolvido, mesmo que pareça assim enquanto se está vivendo. A história de Abraão também ensina que o cumprimento não apaga o passado, mas dá sentido a ele, e isso é libertador, porque nada do que foi vivido em dor é desperdiçado. Para quem ainda está esperando, é importante saber que Deus não se atrasa, ele se revela. E muitas vezes a revelação exige um cenário onde todas as alternativas humanas já falharam. A promessa não chega quando você está pronto segundo seus critérios. Chega quando o coração já não se apoia em si mesmo. Abraão esperou décadas, errou, se cansou, riu de descrença, resignou-se. E ainda assim Deus cumpriu, mostrando que a espera não define o valor da promessa, define apenas o processo de quem a recebe. Para quem ainda está esperando, essa história não é um incentivo à passividade, mas à confiança. Não é um convite à inércia, mas à obediência sem controle. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é caminhar sem atalhos, mesmo quando o caminho parece longo demais. O final da história de Abraão não promete que toda a espera terminará da forma que imaginamos, mas garante algo ainda mais profundo. Nenhuma promessa de Deus é esquecida, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum silêncio é vazio. Para quem ainda está esperando, a maior tentação é acreditar que o tempo venceu a promessa, quando na verdade o tempo apenas preparou o cenário para que Deus fosse revelado de forma incontestável. Abraão terminou sua jornada com um filho nos braços, mas principalmente com um entendimento transformado sobre quem Deus é. E esse entendimento valeu tanto quanto o cumprimento. A história não termina dizendo "e viveram felizes para sempre". Termina mostrando que a fé verdadeira não é sobre controlar resultados, é sobre confiar no caráter de Deus quando os resultados ainda não existem. Para quem ainda está esperando, essa é a mensagem final. Deus não esqueceu, não se distraiu, não mudou de ideia. Ele está trabalhando em um ritmo que forma mais do que entrega, que prepara mais do que satisfaz, que constrói algo eterno dentro de você, enquanto você olha apenas para o que falta fora. O silêncio não é ausência, é construção invisível. E um dia, quando tudo fizer sentido, você perceberá que a espera não foi o tempo em que Deus ficou parado, foi o tempo em que Ele mais trabalhou. A história de Abraão termina, mas a sua ainda está em andamento, e se você ainda está esperando, isso não é sinal de que Deus falhou, é sinal de que Ele ainda não terminou.